40 minutos, muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, esse é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, jornalistas Eduardo Costa, Pedro Nascimento, William Travassos e a economista Rita Mundim. Olha só, pessoal, dados da Secretaria do Tesouro Nacional apontam que os gastos administrativos com a máquina pública atingiram a maior alta em 9 anos. Os números voltaram a superar os 70 bilhões de reais no terceiro mandato de Lula, após níveis menores nas gestões de Michel Temer e também Jair Bolsonaro. As despesas incluem serviços como energia, limpeza, segurança, tecnologia e passagens, por exemplo, né? Aumento dessas despesas reduz o espaço para programas sociais, para bolsas, para universidades federais e também infraestrutura. Ô Rita, deixa eu começar com você esse debate. O que isso significa do ponto de vista prático para a gente aqui, meros mortais, hein? Bom dia para você. Ô Júnior, eu queria saber aonde que está a novidade, né? É simplesmente a repetição daquilo que já havia sido feito nos governos anteriores do PT. Tanto o Michel Temer quanto o Bolsonaro, eles procuraram dar um equilíbrio, ou seja, a busca de um Estado eficiente sem ser um Estado enorme, né? E aí eu me lembro bem das palavras de Ronald Reagan, que eu sempre carrego comigo. Quanto maior o tamanho do Estado, menor é a sua liberdade. Porque se você tem que trabalhar para carregar um Estado inchado, corrupto, ineficiente, o Estado está tirando das famílias e das empresas o dinheiro da prosperidade, o dinheiro do crescimento. E, se salvo engano, o governo Lula tem hoje 38 ministérios. Eu fico até pensando de onde que eles conseguem arrumar a nomenclatura do ministério, porque você, para cobrir um país, você precisa de 38 especializações, né? Ou uma coisa vai se sobrepondo à outra, e cada ministério vem aquele monte de assessores, jatinho, e contratações, né? Sem nenhum tipo de concurso. Então isso é um absurdo, isso é uma falta de respeito com o dinheiro do contribuinte. O governo Bolsonaro terminou o governo, se não me engano, com 23 ministérios. Então essa é a diferença do liberalismo para o capitalismo de Estado. O que nós estamos vivendo realmente é um socialismo, um capitalismo de Estado. É o Estado cada vez mais presente na sua vida, sob a forma de impostos, sob a forma de cobrança para sustentar essa máquina que não para de crescer e deixa como rastro corrupção e ineficiência. Ô Eduardo, eu estou dando uma olhada aqui na série histórica, né? Eu vou pegar aqui a partir da Dilma 2016, tá? Foi um pico também de 77 bilhões. Hoje a gente está com 72. Em 2017, ano do Temer, caiu para 68, continuou com 68, depois caiu para 65 em 2019, 2020, 61 bilhões, 57 bilhões em 2021. A partir daí subiu, né? Governo Lula. 60 bilhões, 63 bilhões, 65 bilhões e agora 72 bilhões de reais, dados do Tesouro Nacional. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Eu ontem eu tô cada vez mais impressionado com a loucura do Trump, sabe? Uhum. Ontem eu estava vendo, anteontem falou que quer Venezuela, Canadá e Groenlândia territórios americanos. Falei, gente, que eu doido. Agora ontem falou o seguinte, quer deixar o governo com a quantidade tal de terras raras que nunca no futuro, americano, cidadão ou empresa vai passar dificuldade por terras. Ou seja, imagina o que está na cabeça dele, né? Alô, Araxá, boa, que esse homem vem aí. Então é o seguinte, ele prometeu que ia fazer isso. E os americanos escolheram. O Lula, não sei se você vai lembrar, no começo do governo dele, alguém falou um negócio. Ele falou, nós não vamos economizar, não. Você lembra que ele falou que ia gastar? Eu vou gastar sim, porque eu pobre, porque eu não sei o que. Então ele fala que vai gastar com o pobre, mas hospeda no hotel. O mortal não consegue hospedar. Então, o Lula está fora de questão. É gastador, sim, não esconde e falou isso que ia ser assim. É um negócio triste, mas é verdade. Mas não é só ele, João. Eu fico vendo, Júnior. Aliás, o William falou isso hoje no jornal. O Júnior precisa todo fevereiro ter aquela reunião solene em Brasília, em todas as assembleias legislativas,
tapete vermelho, guarda de honra, não sei o quê, para falar assim, vai começar o ano legislativo. Os caras ficaram 2 meses de férias, voltam para anunciar que vão trabalhar 3 dias por semana, faz uma cerimônia, imagina hotel, gasto, segurança, não sei o quê. Eu fiquei olhando, aí o repórter da Itatiaia, o Favarino, falou que no caso da nossa Assembleia, Júnior, tinha pouco mais de 30 dos 77 deputados no primeiro dia de trabalho. Sabe, é muita Você quer dizer que, 2 meses de férias só tinha 30 deputados? 30 e poucos, segundo o Favarini. A maioria ligada ao governo. Entendi. Então é o seguinte, é muita pataquada. Que também, segundo o dicionário, a palavra correta seria patacoada. Mas pataquada é mais popular, né? É muita pataquada, muita medalha, muito gasto, muita cerimônia, muito não sei o quê. Agora mesmo alguém ali falou assim... Viegas perguntou ali, pro editor nosso do jornal, o nosso Léo, o que a Guarda está fazendo mesmo? Está fazendo uma solenidade para falar, a Guarda Municipal, falar que está indo nos hotéis, falar em 6 idiomas com os turistas. Vão para o hotel fazer, não precisa fazer solenidade, não, João? É difícil. Ô Travassos, e esses gastos aí com a máquina pública, hein? Bom dia para você. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Quando eu falei sobre a cerimônia de ontem, do retorno do STF, é em relação a isso. Eu preciso fazer uma cerimônia para a abertura do ano do judiciário brasileiro. Sabe, a gente tem uma burocracia nesse país. Agora, o povo tem o governo que merece. Nós escolhemos isso. O povo brasileiro escolheu esse modelo, né, do Partido dos Trabalhadores, que é esse. Quanto mais Estado, né, mais custo a gente tem. Todo mundo sabia disso. Não adianta dizer agora que eu não sabia disso. Olha para os números. Você pode até chegar à conta, né? Pegando o histórico de gasto, que na verdade, para manter o Estado brasileiro, está na faixa de 60 a 80 ou a 75 bilhões de reais, e é isso aí que a gente vai gastar mesmo. E o que a gente pode fazer para diminuir esse gasto? Acho que essa é a provocação. Mas, infelizmente, a gente vai acompanhar agora no período eleitoral desse ano de 2026, as narrativas, os ataques, mas sem uma solução concreta para esse desafio que é enxugar a máquina no Brasil para poder investir em outros setores. O governo pode até falar o seguinte, olha, nós gastamos isso, a nossa média é alta, mas nós investimos pra caramba em um monte de outras coisas. Porém, quando você olha de forma muito simples, e como a Rita falou, tem 38 ministérios, só ali você fala assim, dá para cortar, é possível cortar. E é difícil porque quando a gente olha com a cabeça, né, de um pai de família, de um trabalhador, a primeira coisa quando as contas apertam, o que a gente faz? É enxugar gastos. É o que a gente faz na nossa vida para sobreviver. O problema é que esses caras não têm respeito pelo nosso dinheiro. Ô Pedro, bom dia para você. Aí em Brasília se discute isso? Porque o William fez uma provocação no sentido assim, o que a gente pode fazer para mudar? Nos corredores aí do Planalto, do Congresso, do Judiciário. Se discute isso, Pedro? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia para os debatedores. Na verdade, não. Acho que a última coisa que é discutida aqui em Brasília é justamente essa redução desse custeio, porque ela envolve diretamente salário do funcionalismo público, a manutenção dos prédios, o funcionamento do governo como um todo. E aí, né, me permite discordar aqui do que parte dos colegas falaram, que é com relação a essa questão de redução de gastos. O que houve, na verdade, nesses anos de 2020, 2021, 2022, foi uma redução da eficiência do governo, né? A gente teve um governo ineficiente, uma insatisfação generalizada por parte dos servidores, então você teve uma massa de trabalhadores trabalhando totalmente insatisfeita e um represamento ali de gastos e de um dinheiro que agora está sendo gasto. A gente teve, por exemplo, o ano de 2022, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro fechou sem dar R$1 de reajuste para qualquer tipo de funcionário público, e por mais que a gente às vezes aqui encampe essa batalha, né, de ser contra os gastos públicos, mas são trabalhadores, o pessoal precisa do aumento, isso aí está em contrato, está estipulado. Então, quando você passa 4 anos sem dar reajuste para os seus funcionários, né, você
vai ter ali um governo que assume em 2022 e que tem que lidar com isso. Então, a partir de 2022, justamente, né, 60 milhões, o William falou um dado que é corretíssimo, né? Gira entre 60 bilhões e 75 bilhões aí o gasto com a máquina pública. Então, de 60 bilhões, isso foi partindo para 63, 65, 72. A gente está em 72 bilhões de reais o gasto com a máquina pública e ainda é pouco perante o que a gente teve em 2016, que foi o recorde aí com 77 bilhões de reais. Claro que isso tira dinheiro para investimento em outras coisas, como, por exemplo, bolsa de estudo, você tira dinheiro para investimentos, né, em áreas estruturais, que o Brasil de fato precisa, mas não dá para a gente simplesmente cortar a máquina pública e achar que esse dinheiro vai ser reinvestido em outro lugar. Não dá para você cortar um ministério e falar assim, não acho que o Ministério das Mulheres seja importante, não acho que o Ministério dos Povos Indígenas seja importante, vou mandar esse pessoal embora, não vou lidar com esse assunto. O Brasil tem esses ministérios justamente porque precisa lidar com esses assuntos, precisa formular políticas públicas para enfim, para todo mundo, né? Não somente para quem a gente acha que é maioria ou quem a gente acha que merece. Então, é o gasto do governo. Se esse gasto é alto, se esse gasto é baixo, de fato, precisa ser discutido, mas as soluções que a gente teve até agora, né, que foi essa redução que foi feita pelo ex-presidente Michel Temer, também pelo ex-presidente Bolsonaro, também não foram efetivas, tendo em vista que agora esse gasto aumentou justamente por conta dessa falta de investimento, dessa falta de recurso que foi colocado no funcionamento da máquina pública, que fez com que, né, a gente tivesse também maus serviços prestados à população. É uma discussão que não passa muito pelo que a gente está tratando agora, viu, Júnior? É muito mais ampla, muito mais complexa. Então a culpa é do Bolsonaro, né? Eu queria também fazer um contraponto à fala. Eu imaginei que eu fosse irritar. Não, você falou que a culpa do aumento de gasto é do Bolsonaro. O Bolsonaro não fez, então agora o Lula está gastando muito para poder reparar os danos do governo Bolsonaro. Em partes, William, porque se você não dá esse aumento para os servidores, o governo Lula também não vai passar mais 4 anos sem dar aumento para os servidores, 8 anos sem aumento para os servidores, então uma hora essa bomba estoura, já é mais um gasto para o governo. E junta com outras coisas também, investimentos que deixam de ser feitos. Gente, eu acho que vocês estão esquecendo da pandemia. Eu acho que assim, tem uma coisa aí no meio do caminho, dentro dessa linha do tempo, chamada pandemia. E tem outra coisa chamada responsabilidade fiscal. Então, existem governos que miram a responsabilidade fiscal e governos que não têm dó de gastar mais do que arrecadam, apesar do aumento na receita. Nós temos um aumento real da receita, o governo Lula já aumentou impostos 27 vezes, nós temos a maior carga tributária da América Latina e qual é o retorno para o cidadão? Nós não temos segurança, não temos educação, não temos saúde de qualidade. Por quê? Porque nós temos 38 ministérios e cada ministro se comporta como um reizinho, usando o modelo do reizão. Porque na hora que você se empodera do poder, você quer se manter no poder. Então, as políticas desses ministérios, desses governos petistas, foram políticas de poder e não políticas de Estado, pensando no amanhã, na próxima geração. E se houve uma contenção de gastos pelo governo Bolsonaro, foi em função da pandemia, porque esse era o grande problema do Brasil e do mundo. Combater uma pandemia. E foram gastos quase 1 trilhão, foram 890 bilhões na pandemia que foram pagos ao longo do governo Bolsonaro, que entregou o governo para Lula com superávit. Vocês lembram de um papo que a gente teve aqui no Conversa de Redação, acho que em novembro do ano passado, quando a gente falava dos gastos do governo de Minas Gerais com viagens oficiais que triplicaram? A gente tinha as despesas de 33,69 milhões em 2019, depois foi para 93,60 milhões em 2024. E assim, isso não é só o governo federal, a máquina pública como um todo. Minas Gerais é um exemplo disso, que a gente tem de aumento, né, de gastos de despesa. Então, assim, o próprio Partido Novo, que tinha essa coisa, né, uma política de vamos mudar a administração pública, e aí? Deixa eu mudar de assunto.